Muito bem. Qual foi a motivação, o que eu pensei em escrever o livro? Na verdade, Visões da Idade Média é um desdobramento natural de outro livro publicado pela mesma editora, pela Armada Editora, que é o Impressões da Idade Média, que foi uma coletânea e, portanto, Visões da Idade Média será também uma coletânea. Ele é um desdobramento de Impressões da Idade Média. E eu decidi seguir a mesma estrutura, o mesmo modelo do Impressões da Idade Média, que é o seguinte: dividir os artigos já publicados anteriormente em revistas estrangeiras e nacionais, publicações nacionais e estrangeiras, dividir em 4 áreas: história, literatura, filosofia e artes, que foram justamente as áreas onde eu transitei durante a minha vida acadêmica. Eu comecei na história, fui emprestado um pouco na universidade para o departamento de filosofia, trabalho com literatura já há muitos anos, estudando o filósofo Ramon Llull, que é um dos criadores da língua catalã, podemos dizer assim, e nas artes, nos últimos 5 anos, com arte clássica e arte medieval. Então, na verdade, o livro Visões da Idade Média, que vai ter uma capa um pouco singular, apenas com 3 anjos, sem nome de autor, sem nome da obra, sem nada, uma capa minimalista. Esse livro é um novo desdobramento de Impressões da Idade Média e, dessa vez, eu fiz a seleção dos textos. Porque no Impressões da Idade Média eu convidei alguns ex-alunos meus, que hoje são professores na rede pública, na rede privada, para fazerem uma seleção desses artigos. Esses artigos estão todos disponíveis no meu site, ricardocosta.com. Eu agradeço aqui ao Diário do Observador e peço, se possível, colocar o link abaixo, ricardocosta.com. O que nós fizemos foi o seguinte: dessa vez eu mesmo fiz a seleção dos textos, porque são mais de 100 trabalhos e, curiosamente, na internet alguns são muito mais lidos do que outros. Então eu fiz a seleção dessa vez. Ele tem algumas novidades que eu gostaria de falar. Por exemplo, o prefácio de Visões da Idade Média será do professor Antoni Cortijo Ocaña, da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, que fez um texto maravilhoso, leu a boneca do livro e faz a apresentação. Vai ter um artigo a mais, então 4 artigos na história, na seção da história, 4 artigos na seção de literatura, 4 na de filosofia e 4 na de arte, sendo que agora haverá um artigo a mais sobre a Inquisição, uma solicitação muito insistente, muito premente do editor da Armada, o Márcio Scansani, que me pediu para tratar do tema. O tema não é medieval, o tema é muito mais moderno do que medieval, e para isso eu convidei o Dr. Milton Gustavo Vasconcelos, que é um jurista e especialista no tema. Então dividimos a coautoria desse trabalho, que vai se chamar O Tribunal do Santo Ofício, Representações Inquisitoriais em Pedro Berruguete, Goya e José Nicolas Robert Fleury. É um plus, é um artigo inédito, ficou, aliás, bastante extenso, muito interessante. O tema é muito polêmico, além das 4 sessões de Visões da Idade Média. Então, o que mudou da feitura dos artigos para a impressão no Visões da Idade Média? Na verdade, não mudou quase nada, ou mudou muito dependendo do ponto de vista, que é o seguinte: quando você publica um trabalho de 2003, 2004, é muito importante você fazer uma atualização bibliográfica e pesquisar se houve algum acréscimo importante, significativo no conteúdo daquele assunto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo e já entrar aqui na estrutura mesmo. Na seção de História, há um texto chamado Para que serve a História? Para nada, reticências. Eu escrevi esse trabalho
em 2002, 2003, a respeito aqui de uma polêmica que houve aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, da utilidade da história, porque os alunos ficavam me questionando para que estudar o Egito Antigo, para que estudar a Idade Média, uma coisa muito chata, né? E aí eu acabei também me fazendo essa pergunta, fiz uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto e ofereci a minha perspectiva, e aí, é claro, eu fui procurar para lançar no Visões da Idade Média o que foi dito mais recentemente sobre o tema. Então houve uma atualização dos conteúdos para que o Visões ficasse menos datado, digamos assim, embora os temas sejam eternos, porque eu não trato do século XX e nem olho o passado com o filtro do presente, que é uma forma muito contemporânea de tratar a história, que eu discordo particularmente. Então, eu queria falar muito rapidamente sobre um pouquinho sobre cada conteúdo, cada sessão. História vai ter esse artigo metodológico, né? Digamos assim, como é que você pensa a história, para que ela serve para você, né? Os novos desafios do fim da história, que é um outro tema também metodológico, né? Quais são os caminhos da história, e um artigo temático sobre a primeira grande perseguição que os judeus sofreram na Idade Média, o primeiro pogrom, um pouquinho antes de começar a primeira cruzada. Também um texto bastante polêmico, digamos assim, por causa do tema. Na seção literatura, eu trato das 7 artes liberais na visão de Dante Alighieri: gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, música e astronomia. Como isso se encaixa na visão do poeta Dante Alighieri. Um texto literário chamado O Sonho, que é uma obra praticamente pré-humanista, escrita no final da Idade Média, mas com características já pré-humanistas, né, do escritor Bernard Metche. E no terceiro ponto da literatura, a imagem da mulher medieval, na obra O Sonho e na obra Curial e Guelfa. Inclusive esse texto foi muito interessante porque disseram que eu quase apanhei na Federal da Paraíba quando apresentei esse trabalho, porque algumas feministas lá ficaram zangadas com as considerações que eu teci a respeito desse assunto. Então, literatura tem isso. Agora, filosofia. O inferno. O que é o inferno? Como os medievais viram o inferno? Escrito em coautoria com Evandro Mesquita, professor hoje, foi meu orientando, meu aluno. O conceito de verdade em Teodorico de Chartres, um medieval. E uma famosa disputa que aconteceu entre Pedro Abelardo, que é o queridinho da esquerda medievalística contemporânea, e Bernardo de Claraval. O São Bernardo de Claraval, que é verdadeiramente odiado pelos medievalistas contemporâneos. Houve um debate entre os dois, muito famoso para quem estuda a Idade Média. Então, o que eu espero do leitor, né? Essa é a pergunta mais difícil de todas. É impossível você prever como um leitor vai receber o conteúdo do que você escreve. Eu mesmo não consigo entender por que há textos tão vistos no meu site e outros pouco vistos. Mas eu vou falar ainda sobre isso aqui. Eu queria terminar a última sessão de artes do Visões da Idade Média. São 3 trabalhos, também 3 trabalhos. Os camponeses medievais nas esculturas de Benedetto Antelami, como esse escultor que viveu no final do século XII, representou os camponeses. É uma obra muito bonita. O corpo, como o corpo foi representado, especialmente a respeito de São João Batista, na obra do pintor Bernard Martorell, que é um pintor na transição da Idade Média para o mundo renascentista, escrito em parceria com o professor Mateus Coraça, especialista em História da Arte, também foi meu ex-aluno, e um tema bíblico, Susana e os Anciãos, que é uma história do Antigo Testamento, e como essa história foi representada por uma série de artistas. É um tema muito recorrente na história da arte, e eu escrevi em parceria
com o professor doutor Alexandre Emerick, que é um especialista em arte contemporânea. Então há no livro Visões da Idade Média 4 trabalhos escritos em parceria. Um trabalho original inédito, que é sobre a Inquisição, depois 3 trabalhos em História, 3 trabalhos em Literatura, 3 em Filosofia e 3 em Artes. E 1, 2, 3, 4 parcerias. Agora, o que esperar do leitor? Eu espero que o leitor esqueça um pouquinho o presente, tenha um momento de devaneio, assim, porque uma das melhores funções da história é quando você consegue realmente entrar naquela narrativa e esquecer um pouquinho os problemas contemporâneos. Ou seja, exatamente o contrário do que se costuma ensinar no Brasil. A verdadeira história é aquela que faz você fugir do presente e se posicionar e se colocar em uma outra época, em uma outra situação, em uma outra cultura, em um outro período. Essa é a função mais agradável da história, que é divertir, que é fazer você esquecer os seus problemas. Eu espero que os leitores apreciem o livro Visões da Idade Média, assim como gostaram do livro Impressões, que já está esgotado. Virá também com um encarte, porque eu considero que é preciso relacionar texto e imagem, imagens de época, pinturas, esculturas, afrescos. Então virá também com um encarte interno, com imagens coloridas que eu faço alusão à medida que o livro se desenvolve. Então, muito obrigado ao Diário do Observador, um abraço, espero que Visões da Idade Média tenha sucesso. Tchau!